Bom dia, queridos. Vamos então continuar. Desculpe aí pelo atraso, nem sempre a rede atua do jeito que a gente prefere, do jeito que a gente deseja. Fomos feitos filhos de Deus. Isso significa que não éramos filhos, éramos criados por Ele. Claro que isso começou a existir pós-queda adâmica, ou seja, Adão ouvindo sua esposa, os dois caem em pecado. Ok. Eu preciso relembrar aos irmãos o que acabamos de ouvir na escola dominical ali com o bacharel André. Os canos de Dort, ou os canos de Dort-Lesch, ele sistematizou o que a Bíblia vem ensinando, explicando a palavra de Deus, mostrando as verdades bíblicas. Por quê? Porque a igreja havia se afastado das verdades bíblicas. Isso é comum no Novo Testamento, é comum no Antigo Testamento, embora oficialmente a igreja não existisse, já existia o povo de Deus. E aí as pessoas se afastaram de Deus de forma assim quase que constante. Quando você vai ler os livros de Reis, Crônicas, Samuel, você vai ver uma quantidade de reis não viveu de acordo com Deus, não viveu de acordo com Deus, não viveu de acordo com a sua palavra. De vez em quando aparecia um que fazia a vontade de Deus. Por quê? Porque está de forma implícita e explícita no homem a inclinação, o desejo para o que não presta, para o pecado. Nós temos essa inclinação. Depois do pecado adâmico, herdamos isso. Já nascemos em pecado, depravados, destruídos, afastados. Deus nos reconcilia. Mas eu fiz uma pergunta que era: somos filhos de Deus ou criados por Deus somente? Há uma diferença. Há um ditado muito comum no Brasil que se diz assim: todos nós somos filhos de Deus. Isso é um erro, e nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus. Todos nós transgredimos a lei de Deus. Todos os seres humanos, do menorzinho ao maior, do bebê ao vovô, todos transgredimos a lei de Deus. Já nascemos em pecado. Logo, todos nós estamos debaixo da condenação de Deus. Qual condenação, pastor? A condenação de Deus que mostra, através da lei dele, o nosso pecado. Ou seja, o decálogo, os 10 mandamentos e as ordenanças bíblicas vêm nos mostrar de forma escancarada que somos pecadores, depravados, afastados, desarraigados, não temos condição por nós mesmos de pararmos de pecar e não temos condição de nos salvarmos. Por isso a citação "eu aceito Jesus" não tem encaixe nem amparo bíblico em lugar nenhum, quando é Ele que me aceita. Isso sim tem na palavra de Deus. Logo, o homem está preso a essa lei. Olha que situação desagradável, horrível, deplorável. Eu estou preso a essa carga, a esse pecado que a lei vem mostrar, vem escancarar. E aí, Paulo cita lá em Romanos, ele balbucia: quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar do corpo desta morte? Eu estou preso a isso, inclinado a pecar, eu não quero pecar. Claro que esse não quero pecar começa a existir naqueles que Deus atua, os tornando filhos. E é isto que eu quero provar com base na Bíblia. Como vimos hoje na escola dominical, se não tivermos base bíblica, somos qualquer outra coisa. Até um clube, menos um grupo de pessoas que é uma igreja louvando e adorando a Deus. Ok. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa sucessão de erros? Paulo vai responder: Jesus. Jesus nos livra do corpo desta morte. Deus está preso ao pecado. Por isso que hoje, com o sacrifício vicário, não somos mais condenados. Estamos livres da condenação. Mas estamos ainda pecando, porque o pecado ainda permanece em nós. Criados por Deus fomos todos. Deus criou todo o ser humano. Todos os que já morreram, os que existem, os que ainda vão existir, são criados por Deus. Mas muitos são feitos filhos de Deus. Não todos. Deus não faz de todos os que Ele criou seus filhos. Isso nós vamos ver dentro da palavra. No final da mensagem, da exposição, se você continuar não entendendo ou não acreditando, é como se você estivesse jogando a sua Bíblia fora
É como se você estivesse apenas indo ao culto, porque é um clubinho, um local agradável, mas você está longe de servir a Deus. Vamos ver então a exposição da palavra, que vai nos explicar e responder a pergunta que lancei na rede, para que você e tantos outros vissem e participassem assistindo esta exposição. Assis Spru, com base nesse texto, levantou e nos apresentou 4 tipos de pessoas, e você vai ver onde você se encaixa. Primeiro tipo de pessoa: pessoas que não são salvas e sabem que não são salvas. Olha, não são salvas e sabem que não são salvas. Não ligam para isso, não acreditam. Segundo tipo de pessoas: pessoas salvas e que sabem que são salvas. Terceiro tipo: pessoas salvas, mas que não têm a certeza que são salvas. Quarto e último tipo: pessoas não salvas, mas que acreditam que estão salvas. É um grupinho considerável aí nas igrejas pelo mundo afora. Vamos então ao texto. Eu quero ler todo o texto para depois explicá-lo. Versículo 12 de Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 12 ao versículo 17 apenas. Eu vou usar a versão do Rei Tiago, né? A versão mais atualizada. Diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A própria leitura já explica. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba. Versículo 18. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, vamos à exposição, depois da leitura. Permaneça a sua Bíblia aberta, eu vou citar algumas outras passagens que você deve ter um papel à parte para você poder apontar e depois conferir na Bíblia. Versículo 12. Portanto, irmãos, Paulo chama a igreja de Roma, para quem ele está escrevendo, para os romanos. Isso é aplicativo a nós outros e o será aos que vierem depois de nós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Quem está em dívida deve, tem, quer pagar, fica sem graça, tem alguma coisa que o prende à pessoa que ele deve, ou ao órgão que ele deve. Olha o que Paulo diz aí. Portanto, irmãos, estamos em dívida. É uma afirmativa. Estamos em dívida, ele reconhece. Não para com a carne. E carne aí, muito mal explicada por muitas igrejas, até de linha arminiana, significa natureza pecaminosa. Então, olha só. Portanto, irmãos, estamos em dívidas não para com a nossa natureza pecaminosa, a carne. Eu não estou em dívida para com a minha carne. Eu não devo mais nada à minha carne, à minha natureza pecaminosa, para eu viver sujeito a ela, para vivermos sujeitos a ela. O versículo 13 melhora a explicação quando diz: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Paulo afirma isso. O que é viver de acordo com a carne? É viver de acordo com a natureza pecaminosa. O que é natureza pecaminosa? E aí eu vou abrir um leque de vários segmentos. Viver em natureza pecaminosa, de acordo com ela, é eu ouvir a mensagem, é eu ler o texto, é eu não ter dúvida mais nenhuma de que Deus condena e continuar fazendo decididamente. É aquela historinha de quando o membro diz: pastor, eu sei, mas eu não consigo, eu não quero. Ou às vezes o membro da igreja, homem ou mulher, a palavra é só masculina, membro, não existe membra, o membro da igreja não consegue admitir que faz isso, mas ele continua fazendo-o.
Ou seja, ele está preso à natureza pecaminosa. Ele quer dar satisfação ao que a carne deseja. A minha natureza pecaminosa só é alimentada e satisfeita quando eu peco. Quando eu peco, eu contrario a nova natureza que Deus me deu, porque Deus me livrou da condenação do pecado. E agora eu e vocês estamos postos no período de santificação. Deus vai nos aprimorando, está nos modificando, tratando conosco. Nesse período ocorre a descrição do capítulo 7. Paulo luta contra a inclinação natural dele. Por isso Paulo já está convertido. Ao contrário do que alguns acreditam, eu respeito, mas não vejo base bíblica para isso. Paulo está convertido e luta contra a inclinação da carne, porque ele não quer fazer o mal e faz, porque a carne é voltada para isso. Por exemplo, adulterar, roubar, matar, mentir. Às vezes, a maioria mente para fugir de alguma coisa ou justificar algo que ela quer esconder. Ela, o ser humano, ou ele, o ser humano. Porém, às vezes nos viciamos tanto que a mentira já faz parte da nossa vida. Olha aí a inclinação, a natureza pecaminosa que habita em mim, mas não me escraviza mais se eu andar com Cristo. Então vamos voltar ao versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo, em concordância, ouvindo, atendendo a carne, a inclinação pecaminosa, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, atitudes, ações, viverão. Se pelo Espírito Santo, ou seja, com a ajuda, a intervenção, a ação do Espírito Santo dizendo não peque, não faça isso, não é a vontade de Deus, o Criador, o Deus Trino atuando no período de santificação, eu faço morrer a minha natureza normal, que é a natureza pecaminosa, porque eu não alimento mais as inclinações do meu corpo, que quer se saciar com pecado, com lama, com porcaria. Versículo 14. Porque todos os que são, embora, se eu ler e parar aqui, porque todos, são todos do planeta. Todos abrange tudo, é completo. Mas o segmento vai me dizer que todos é um grupo limitado. Olha aí, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, bem claramente, e você pode consultar qualquer professor linguístico, qualquer professor de português, vai dizer que a expressão em todos se refere somente àqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses, e somente esses, são filhos de Deus. Então você agora volta àquelas 4 perguntas e começa a ter uma resposta. Eu espero que a resposta não tire o seu sono. Você vive lutando contra os ensinamentos da Bíblia? Você vive dizendo para você mesmo, eu sei, mas tem tempo, mais para frente eu vou mudar, eu não consigo não atender à minha vontade, eu quero dar uma espiadinha. Hoje nada mais tentador do que o celular ou o computador para você olhar o pecado. Ainda há pouco estávamos acabando de ouvir a transmissão, isso serve como exemplo, a transmissão da nossa escola dominical, lá com o bacharel André, na casa dele, ainda estamos nos guardando da pandemia que não terminou. E aí, a minha esposa foi mexer no celular e apareceu a projeção de uma pessoa do sexo feminino se expondo com pouquíssima roupa. Ora, ela viu e quando eu vejo, eu tenho a reação dela. Eu deleto a pessoa se estiver no meu Facebook. Eu não quero pessoas andando para isso. Aliás, fica aqui uma pergunta muito interessante. E aí isso se dá 90% com as mulheres. Do mundo inteiro, não é só do Brasil. Por que vocês, mulheres, vivem se expondo na internet? Mostrando a parte de trás do corpo, mostrando os seios, levantando a roupa, botando roupa transparente. Por quê? Porque vocês estão alimentando a natureza pecaminosa e às vezes pessoas do sexo feminino o fazem sendo membros da igreja. Deixa eu dar um outro exemplo. Essa história de dizer, mas a mulher está grávida. O homem nunca vê a mulher do outro como grávida, ele vê a mulher do outro como mulher. Portanto, não amamente desnudando o seio. O seu seio para qualquer homem vai continuar sendo seio e atrai. A psicologia defende isso e prova isso.
Porque a inclinação, a natureza do pecado habita no homem, e o homem só está bem voltando para a natureza do pecado. Mas porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os filhos de Deus não gostam disto. Portanto, deletam, apagam, se afastam, condenam, tornam-se chatos, porque a maioria o faz. Portanto, filhos de Deus são aqueles que vivem de acordo, ouvindo o que o Espírito Santo diz, se afastam da inclinação da natureza pecaminosa e não a alimentam. Não querem ouvir nada disso, querem viver de acordo com a palavra de Deus. Deus protege a todos os seus filhos e os guia aperfeiçoando. Agora começa a haver, para o nosso entendimento, uma separação. Deus não vai guiar os que não são filhos dele. Deus criou todo ser humano. Filho, somente aquele que ele os adota. E Deus os adotou, mandando Jesus morrer pelos eleitos. No Novo Testamento há uma oração de Jesus dizendo: Pai, não rogo, não oro, não intercedo, não peço pelo mundo, mas somente pelos que tu me deste. E João 6,37 em diante vai dizer: aqueles que vêm a mim, dados pelo Pai, jamais os jogarei fora. Jesus não joga fora os que Deus deu ao Filho, e Deus não dá ao Filho toda a humanidade. Jesus não salvou todo mundo, salvou os que Deus entregou a ele. Nós não sabemos quem, por isso pregamos a todos. Versículo 15: porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. O que é um espírito que me escraviza? É um espírito que me faz voltar à inclinação da carne, ao meu pecado. E aí eu começo a gostar e fico alimentando o pecado dia após dia, dia após dia. Paulo vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem a quem eu devo, mas receberam um espírito que os adota. O Espírito de Deus, o Deus Trino, me adotou a você, nos adotou como filhos. Por isso que somos co-herdeiros. Passamos a ser herdeiros com Jesus. Não éramos, estávamos completamente separados. Para receberem um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba. A maioria das versões, se não todas, diz Abba Pai. Abba com 2B. Bem, Abba é uma expressão do aramaico, um subdialeto do hebraico. Um aramaico que significa pai, papai. Então, fica assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos papai, Pai do céu. Há uma intimidade, porque já somos regenerados por Cristo, estamos sendo aperfeiçoados. Por que Paulo usa um termo em aramaico e depois explica, dando a tradução? Porque Paulo não está falando somente para judeus, e mesmo os judeus já estavam muito afastados, alguns nem mais falavam direito o hebraico. Então ele resgata um termo original, o aramaico, um subdialeto, uma coisa mais arcaica, e explica: Abba Pai, ou seja, paizinho, por favor, não somos escravos, mas filhos. É muito cômodo para um bandido, preste atenção, para uma pessoa que não lê a Bíblia, para uma pessoa que não adora a Deus, que não vai à igreja destruindo, jogando por completo, estou agora, os que defendem que eu não precise ir à igreja. Precisa, porque o verbo sinerkomai diz que igreja é o povo de Deus reunido juntos no mesmo lugar. Se eu não estiver reunido, eu não faço culto, eu não estou presente com o corpo de Cristo. Jesus, quando chegava em alguma cidade, a primeira coisa que fazia era ir à sinagoga. Depois lavava os pés e as mãos para retirar a poeira do local, que era comum na Palestina na época. Não somos escravos, mas filhos. Ou seja, o recebimento do Espírito Santo transforma escravos em filhos. E porque eu agora sou filho, eu não quero mais as coisas da carne, mas a minha natureza que luta contra a nova natureza, o velho homem contra o novo homem, há uma luta constante espiritualmente, e aí quem você alimentar mais é quem você é.
ou quem você está demonstrando ser. Por isso que ir simplesmente à igreja não está me dizendo absolutamente nada. Mas ir e participar, lutar, mortificar as obras da carne. Alguns segmentos que eu jamais posso ser. Por exemplo, um cristão, um servo de Deus, não pode ser ator ou atriz. Que isso, pastor? O que esse pastor está falando? Eu estou falando uma verdade bíblica. Pat Boone, um dos atores mais bonitos hollywoodianos do passado, negou fazer um filme onde ele teria que contracenar com uma atriz beijando-a. Um beijo sem maldade. A frase que ele disse em resposta foi: eu não posso beijar uma mulher que não é minha esposa. Mas pastor, isso é um beijo artístico. Não existe beijo artístico. Você não toca, não possui. Veja que os filmes atuais de um determinado segmento produzido por irmãos nos Estados Unidos tem marido e mulher contracenando sem o serem, mas jamais em intimidade, em toque, em beijos, porque isso é um pecado. Está em um segmento que você não pode ser. Ou então você não vai fazer papéis que façam isso. Ah, mas o seu papel, você tem que fumar, mas cristão não fuma. Então você não vai fazer. Percebeu? A inclinação da carne hoje, influenciados pelo pecado, vivemos no ensino, agora vou me voltar para o Brasil, onde tudo é relativo, as universidades relativizaram tudo. E aí o crente aprendeu com o mundo e diz: pastor, eu não concordo com você porque isso é relativo. É bom para você, mas não é bom para mim. E aí ele pega a carona com outro pastor. Volta e meia chegam perguntas a mim dizendo: olha, eu procurei o pastor tal. Meu irmão, minha irmã, se o pastor tal não fez uma exegese aplicada profunda à Bíblia, anátema, ele está em pecado e você também se ouvir. Temos que ver o texto original. E no texto original diz que nós somos depravados, afastados de Deus, desarraigados, condenados para todo sempre, sim. Somente se Deus não me escolher, não vier até mim, não tomar iniciativa, me salvando e me retirando da condenação do pecado, me justificando através do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo na cruz, me dando vida eterna. E aí, como eu tenho vida eterna nele, e isso é feito antes de fundar o mundo, ele começa a me aperfeiçoar, que é o período que vivemos agora, santificação, para que eu entre na eternidade glorificado. Deus nos glorifica quando entramos na eternidade, nos aperfeiçoa, por isso pecado algum entra na eternidade. Por enquanto ainda temos pecados, ainda pecamos, por isso há uma dificuldade enorme ouvir a citação: Vossa Santíssima Santidade o Papa. Nem Papa, nem cardeal, nem pastor algum é santo, a não ser que esteja aplicando o termo da variação grega, santo de separado. Mas santo sem pecado só se aplica ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Trino nunca pecou e nunca pecará. Sempre existiu e nunca deixará de existir. Versículo 15. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando é que Deus faz isso? O tempo todo. Não faz baseado, e nós entendemos isso, não baseado no que vemos, no que sentimos. Às vezes você está vivendo uma perseguição enorme. E há um grupo que não é decrescente, muito pelo contrário, no Brasil, que diz assim: você está acontecendo isso e aquilo, olha, você está sujo de arara, para não dizer aquela palavra que não convém aqui no momento, nem em lugar nenhum. Isso dá base para a pessoa entender o seguinte: se eu estou se sofrendo é porque eu estou em pecado. A Bíblia diz de Jó que ele era reto, justo, íntegro, temente a Deus. Ele se desviava do mal. E Deus trouxe sobre ele toda a sorte, a variedade. Sorte no português significa variedade, e não sorte de você jogar um dadinho. Isso é uma variação da palavra no original. Por isso temos que conhecer também muito bem a nossa língua. Jó foi sofredor de tudo que Deus autorizou o diabo fazer na vida dele. Inclusive a morte dos 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, a perda de toda a fazenda, a riqueza,
a impotência sexual, porque ele ficou com cancros da cabeça aos pés, cheirava mal, foi posto de lado, e a esposa diz: nega a Deus. E aí agora tem uma música no mercado trazendo isso de forma muito correta. Mas será que vivemos isso? Será que entendemos que muitas vezes, quando sofremos, não estamos sofrendo porque pecamos, às vezes é porque pecamos, mas às vezes Deus traz sofrimento para nos depurar, e vemos que nós entendemos que o Espírito Santo entra em contato, em sintonia. Deus fala com o nosso interior dizendo: tu és meu. E aí nós continuamos. Nada além disso levaria e levou irmãos nossos no passado a morrerem numa arena, aos leões, aos ursos, sendo despedaçados, a ordem de Nero e tantos outros imperadores romanos, sorrindo, vendo filhos sendo mortos, esposa e vice-versa, esposo, sabendo que iam ser mortos, mas estariam poucos instantes depois na eternidade com Cristo, vivendo e gozando do que Deus nos deu, sem meritude alguma humana. Por isso somos monergistas. No que tange a salvação, não fazemos nada, Deus faz tudo. Nós apenas lutamos contra a inclinação do pecado que ainda existe em nós, mas vivemos de acordo com a palavra de Deus. Portanto, se você é filho de Deus, você vai cada vez mais matar aquela inclinação, aquela vontade de olhar para o que não presta. Seu Facebook e seu WhatsApp vão ser reconhecidos por falar 90% das coisas de Deus. Os outros 10% vai ser cumprimento, resposta a alguma coisa, mas o que vemos é o contrário. Em mais de 90% de todo o povo de Deus, e agora vou me restringir novamente ao Brasil, o que vemos são Facebooks que são colocados versículos no início, e nada se fala de Deus. Eu não compartilho nada, eu compartilho o bolo, a viagem, o passeio, nada disso é errado, mas eu não compartilho, por exemplo, a mensagem de hoje. Eu não converso. Crentes cristãos, filhos de Deus, conversam da mensagem, do ensino bíblico dominical a semana inteira. Pastor, se eu fizer isso, 90% do WhatsApp vai embora e do Facebook. Que vão! Não são filhos de Deus, são criados por Deus. Meu irmão, você acabou de ver no versículo 14 e ouvir, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Significam que aqueles que Deus não guia não são filhos. Versículo 13, relembrando: pois se vocês viverem de acordo com a carne, de acordo com o que o mundo faz, às vezes não há diferença nenhuma. De um Facebook, de um WhatsApp, de um e-mail, de uma pessoa que não teme a Deus para uma pessoa que teme. Apenas colocação de versículos. Às vezes eu compartilho uma mensagem e estou falando uma palavra obscena, um palavrão. Que mal há, pastor? Isso é relativo. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas, se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, as inclinações, aquilo que o meu corpo deseja, viverão. Eu viverei. Você viverá. Embora sejamos e somos muitos, em relação àqueles que Deus não tocou e não tocará jamais, somos poucos. Por isso, não se preocupe em quem não quer fazer a vontade de Deus. Faça você. Isso é o que a Bíblia me diz em Romanos 8, do versículo 12 ao versículo 17. Só são filhos de Deus aqueles que Deus os tornou filhos. E aí você começa a sentir uma vontade de mudar, de combater o que não presta. Você começa a ouvir piada da família, de alguns da igreja, do trabalho. Você tem dificuldade para arrumar um emprego, porque você é conhecido como servo de Deus e você não compactua com nada que é errado. Isso é a prova que Deus está te santificando e preparando você para a eternidade. Deus abençoe a sua vida, a minha e a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela exposição da mesma. Ensina-nos, Senhor, a vivermos de acordo com a Tua palavra. Com isso, Senhor, vamos estar anulando várias coisas. Vamos viver não 70 vezes 7, mas
sempre perdoando aqueles que nos ofendem, sabendo que somos perdoados por Ti também. Vamos procurar ler cada vez mais a Tua palavra, vamos guardar o domingo como dia santo, separado para Ti. Ajuda-nos a viver, Senhor, como igreja fiel à Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua, a minha, a nossa vida. Até o próximo domingo, quando voltaremos na continuação de exposição de Romanos 8, domingo próximo, do versículo 18 em diante. Deus te abençoe.